Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário na economia, o comércio já registra aí uma movimentação típica de fim de ano. Nos últimos meses, muitos comerciantes aumentaram o quadro de funcionários com a contratação de mão de obra temporária. Agora, cabe aos empregados buscarem saber mais sobre os direitos trabalhistas. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Tânia Halber. Em todo o estado, a previsão é que sejam abertas em torno de 800 vagas de trabalho temporárias pelo comércio nesta época aí de fim de ano. Mas o que muita gente não sabe é que os trabalhadores com contrato temporário têm direitos muito parecidos dos que têm contrato aí por tempo indeterminado. Seja a proporção no pagamento do 13º salário ou um terço de férias, dentre vários outros. Muda muito pouco. Uma das mudanças é que o trabalhador por contrato temporário não tem direito ao pagamento da indenização, ao recebimento da indenização dos 40% sobre o FGTS, e também muda a questão do aviso prévio. Para a gente entender um pouquinho mais então sobre isso, nós falamos com o Dr. Marcos Avalone, ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Doutor, eu queria que o senhor falasse, o aviso prévio, no caso quando é contrato temporário, aí, com prazo determinado. Se o trabalhador sair antes ou for mandado embora antes, ele também tem direito ou tem que pagar algum ônus? O aviso prévio não é previsto nessa modalidade de contrato, porque as partes, tanto o patrão quanto o empregado, já sabem quando que ele termina. Vai terminar no dia já determinado. Porém, se qualquer um deles desejar rescindir esse contrato com antecipação, aí sim vai gerar uma indenização. Tanto o empregado quanto o empregador, se eles tomarem a decisão de rescindir, a parte que tomou essa decisão fica obrigada a indenizar a outra pelo período restante do contrato de trabalho pela metade. Como assim? O contrato dá falta 30 dias para terminar. Bom, então pela metade seriam 15 dias. Quem deu causa à rescisão terá que indenizar a outra parte no valor correspondente a 15 dias do contrato de trabalho. Agora, doutor, e quando encerra o prazo previsto em contrato, se o trabalhador continuar comparecendo na empresa, exercendo as funções, muda alguma coisa? Muda totalmente. O contrato que era por prazo determinado, vamos colocar aqui 40 dias, o trabalhador chega no 41º dia, comparece e continua trabalhando. Ou seja, isso aí demonstra que aquele contrato que tinha natureza temporária, ele agora se reveste um contrato por tempo indeterminado, passou-se a ser indeterminado. Aí ele tem todos os direitos e garantias de lei pleno, ou seja, tem aviso prévio e tem também, no caso de demissão sem justa causa, a indenização dos 40% do fundo de garantia. Isso acontece muito no contrato de experiência. Tem contrato de experiência por 30 dias, 40 dias, 90 dias e o patrão às vezes não dá conta de que já cumpriu os 90 dias e já passou um dia, passou 2 dias e não rescindiu aquele contrato. O que acontece? Automaticamente esse contrato passou a ser por prazo indeterminado e adquiriu seus direitos. Tanto que não é necessário, porque o contrato, o contrato temporário ele pode ser prorrogado, doutor? Existem prazos aí que ele podem ser renovados. Sim, a lei permite que esse contrato, uma vez feito por um período, ele possa ser prorrogado por outro período, uma segunda vez. É feito o contrato, ele pode ter uma prorrogação. E, doutor, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem que situações, então, que o empregador pode contratar trabalhadores temporários. O temporário pode ser prorrogado, por exemplo, nessa época do Natal, onde as vendas aumentam, então é uma coisa sazonal. Os comerciantes podem contratar vendedores para essa época. No decorrer do ano, o empregado, a empregada ou a secretária, qualquer um vai entrar de férias, eu posso contratar um empregado temporário durante esse período de férias. Gestação, a empregada sai em licença gestante, vai ficar 4 meses afastada, então ela pode também contratar um empregado para suprir esse período. Obrigada pelas informações, Dr. Marcos Avalone, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Sem falar que, além de ter os direitos garantidos, o trabalhador temporário ainda tem a chance de ser efetivado, A gente sabe que muitas pessoas que assumem aí um cargo por um período determinado, muitas vezes são efetivadas e aí garantem um emprego aí dali para frente, uma boa oportunidade. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Francisco Borges, Tânia Halber para o Jornal da Manhã.